Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Lhes trago atualização importantíssima sobre o time do Hernan Crespo, que o São Paulo vai jogar hoje lá em Bragança contra o Red Bull pelo Brasileirão, 14ª rodada, né? E o São Paulo, ele tem mudanças, meus amigos, tem coisa boa vindo por aí. Além de coisa boa, nós vamos hoje começar a nossa retomada do caminho das glórias, do caminho do sucesso. Eu tô falando pra vocês, o São Paulo vai beliscar aí uma vitória hoje contra o Red Bull. Nós temos o Dineno, que entra na pauta, se vai jogar. E tem uma atualização importante sobre o Wendel aqui também, para falar aqui com vocês. Lateral direito, que também é muito importante. Na verdade, eu separei vários temas aqui, que são atualizações de jogadores do São Paulo como Bobadilha, Marcos Antônio e Pablo Maia, quem que vai jogar, quem não vai. Além da provável escalação que eu passarei também, a ficha técnica do jogo, falar também sobre já o próximo jogo contra o Corinthians, porque tem caras como Enzo Dias, Cédric Soares, que não vão dar conta da carga completa de jogar 3 jogos seguidos. Inclusive o Arboleda, Lanfranco, o negócio não tá fácil, mas também não está impossível como estão colocando por aí não. É Crespão da massa neles, o cara tá com a chave do Morumbi, a chave da Barra Funda ficou pra ele. Enquanto a diretoria do São Paulo abandona o barco, o Crespo pegou tudo pra ele e falou: agora eu farei futebol aqui. E atualizou tudo. E vem comigo. E ó, chega desse like aí, seja muito bem-vindo aqui na coletiva do Juba Futebol. Deixa um likeão, se inscreva aqui também, né? Não, vem comigo aí, ó. Faça parte dessa família que só cresce, quer ficar de fora? Não quer, né? A atualização braba todo dia, tamo junto. E ó, tô bonitão hoje, hein? Ó. Hoje eu me vesti pra vir fazer um vídeo, hein? Vim com manto sagrado. E é isso aí. Olha só, deixa eu só falar com vocês, começar pelo Dineno, que eu acho que é um assunto muito cabível, né? Porque nós perdemos agora o Rian Francisco, né? O Rian Francisco, pra quem não sabe, ele se machucou no treino ontem. No final do treino ele se machuca e aí teve uma ruptura de ligamento de menisco, alguma coisa assim, é joelho. Rompeu o ligamento do joelho. O negócio é muito pesado, se pensar direitinho. E é uma coisa assim, ontem eu quase fiz o vídeo quase aos prantos. Eu me controlei realmente, fiquei chateado, emotivo, fiquei muito mal. E hoje eu não quero levar pra essa vibe. Eu só quero desejar que o Rian melhore rápido. O nosso grande craque é o fenômeno do time do São Paulo, Lucas Moura, Rian Francisco, é o que nós temos de melhor, né? Então, é um jogador que, na flor da idade, no auge de começar a jogar bola ali mesmo, quando o corpo fica de um adulto, que é pra jogar, o cara dá uma dessa aí, na hora que o São Paulo precisa de um homem-gol, que o Caleri já não está, o André Silva não tá bem, é só colocar o Rian e ir pra abraço. E aí o cara machuca e é uma dó tremenda. Não só por ele, né, que é uma dó por ele, é uma dó por nós, é uma dó pelo São Paulo, foi uma M só que aconteceu. Mas nesse caso, indo pro lado positivo da coisa, se é que existe, eu vou pro lado do Dineno. Nós temos hoje o Luciano, o André Silva e também o Dineno, que podem fazer a parte do centroavante do homem-gol, pelo menos. O Luciano, ele não é aquele cara que é um centroavante mais fixo, mas ele flutua bem por ali pela frente. Pra fazer uma dupla de ataque com o Ferreirinha, eu acho que fica muito ideal. Mas o Crespo, ele tem insistido, pelo menos nessa segunda etapa aqui, que é o segundo jogo do Crespo, aparentemente o São Paulo insiste com 3 zagueiros, já passa a escalação. Uma vez que o Crespo esteja insistindo em 3 zagueiros, uma vez que ele está, o lateral tem que cruzar a bola. Fica 2 alas que precisam jogar mais avançados. Então o cruzamento se faz necessário nesse formato. Então ter um cabeceador é muito plausível. Então, meus amigos, se o Dineno ganhar a posição do André Silva, que já estava muito parecendo que o Rian Francisco iria ganhar a posição, se o Dineno ganhar a posição hoje não me surpreende em nada. O Dineno não é um cara que não tem história nenhuma, não. O Dineno, ele foi um cara que o técnico Zubeldia tinha ajudado a lançar lá no futebol argentino. Aí depois, o Crespo teria pedido o Dineno, isso é notícia, tá? Ele pediu o Dineno no time dele do Catar, lembra que ele tava depois do São Paulo? Ele foi lá pro Catar, ganhou Champions Asiática, competiu ali com o Jorge Jesus, aquele lá, o Paulo Souza, não, é Jorge Jesus, o outro que era do Luiz Castro, Cristiano Ronaldo, ele competiu com um monte de cara nesse nível aí. E ele ganhou a Champions Asiática, o Crespo, lá. E lá ele tinha pedido o Dineno. Acabou que não deu certo, o Dineno veio pro Cruzeiro e machucou, e agora o Dineno, ele tá louco pra dar a volta por cima, babando pra voltar. E agora, com o André Silva em má fase, Rian e Caleri machucados, caminho aberto pro Dineno ir pro abraço e conseguir essa vaga. Depende só do Crespo. E hoje o André Silva possivelmente começa jogando. Ó,
Deixa eu falar com vocês a escalação, que é provável aqui, porque essa provável aqui também ela é bastante questionável aqui do tudo que eu tô sabendo. O São Paulo pega o Red Bull Bragantino hoje lá em Bragança Paulista às 21h30, tá? É 9h30 da noite que vai começar esse jogo aqui. Deixa eu ver onde vai ser a transmissão, pra já passar aqui já também, porque acho que a transmissão vale a pena falar. Ó, TV Globo transmite, então você já vai ter esse joguinho na Globo aqui, já o resto aí, não vou nem falar mais nada. Tem Globo, Globo, TV Globo, Globoplay também passa. Então é facinho pra assistir esse jogo. Tem o Red Bull, que eu não vou nem citar o time inteiro, porque é chato, né? Vai ter aqueles caras lá, o Vinicinho, o Sacha, tem esse John, são os caras que já estão jogando já no Red Bull. É o time completo dos caras aqui, pelo que eu tô lendo, tá? Capixaba, Hurtado, todo mundo lá. A zaga Pedro Henrique e o Guzmán, tem o Gabriel e o Eric Ramírez, Lucas Barbosa e o Cleiton no gol. Falei que nem ia falar o time, né? Mas é um time que tá muito bem, né? O Red Bull, ele tava assim, ó. O Flamengo, o Cruzeiro empatados ali com o Red Bull em segundo colocado. Era um terceiro, mas era um segundo. Ele tinha um ponto do Flamengo, né? E aí o São Paulo pega o Flamengo e perde. Então o Flamengo, só que o Cruzeiro também ganhou. O Flamengo, e aí o Red Bull pegou o Corinthians aqui. Você fala, bom, se o Red Bull tropeçar contra o Corinthians, já mostra que eles estão meio despreparados. Aí o Red Bull foi lá e ganhou do Corinthians aqui. E é um Corinthians com o Dorival, que teve tempo de trabalho e tal. Não é um Corinthians qualquer, né? Que você fala, tá desmantelado. Tinha o Dorival lá. E aí os caras ganharem dos caras do Corinthians aqui me dá um sinal de alerta. E mostra que o Red Bull tá um time redondinho. Né? Nós temos que entrar hoje pra fazer a final da Copa. É isso mesmo. Tem que fazer hoje a final da Copa do Mundo. E o São Paulo tem que ganhar. E vai ganhar. O São Paulo, ele vem com o Rafael no gol e 3 zagueiros, sendo o Ferrarese no lugar do Sabino. Então, Ferrarese na direita, Arboleda e Alan Franco. Demorou? De boa, é o que tem. E a provável crava o Enzo Dias e o Cédric. Não sei não. O Cédric pode perder essa vaga pra entrar o Ferreirinha. Ah, João, vai tirar o lateral direito por o ponto esquerda? Joga o Ferrarese mais na direita, como lateral, na direita mesmo, aquele lateral falso que não sobe muito. E aí você coloca André Silva, Ferreirinha e Luciano, por exemplo. Aí você tem um time. Não tem só aquele catado que, não dá pra passar do meio campo. Você tem um time. Então o Cédric, que já não tem pulmão pra jogar vários jogos sequenciais, nunca teve no São Paulo, ele pode perder a vaga pro próprio Ferreirinha. Na provável aqui, Alisson e Marcos Antônio de volantes, Cédric e Enzo, Oscar, Luciano e André Silva. Não tem Ferreirinha. Só que assim, como que pode, de alguma forma, um técnico do quilate do Crespo abrir mão do Ferreirinha? O Ferreirinha, ele não é o nosso melhor jogador. O Ferreirinha, ele é o melhor ponta esquerda do futebol brasileiro hoje. Ele, entre altos e baixos de contusão, não é má fase. Ele nunca teve má fase no São Paulo. Ele, quando o Neto, craque Neto lá, falou, não faz 10 gols, ele meteu acho que 6, 7. Em 8 jogos, sabe? Então ele foi muito decisivo recentemente com o Zubeldia. Também foi muito decisivo antes do Zubeldia com o Thiago Carpini. Hoje, se você olhar pro Ferreirinha, assim, não tem condição. Não é que ele é o nosso ponto esquerda que é bom. Não. Hoje ele é o melhor jogador do São Paulo de forma disparada, comparando com o goleiro, com o Arboleda, né? Você compara com o Rafael e com o Arboleda, que são caras assim que você tirou, toma goleada. Tirou o Arboleda, o São Paulo toma 5 hoje. Tirou o Rafael, o São Paulo toma 5 hoje. São caras assim que tá maluco a importância do Rafael e do Arboleda. Então, desconsiderando os zagueiros, a importância deles pra levar o São Paulo pra um 0x0, 1x1, o Ferreirinha é o melhor que nós temos. Ele tá melhor que o Oscar hoje e fácil. Ele tá melhor que o Luciano hoje e fácil. Ele tá melhor que o André Silva hoje e fácil. Fácil, com facilidade. O Ferreirinha é o nível do Lucas Moura hoje pro São Paulo. É craque que tem que jogar e pronto. Então o Crespo tirar o Ferreirinha pra pegar o Bragança, o Bragantino em Bragança, não vai fazer. O que pode acontecer é o Ferreirinha não estar pronto ainda para 90 minutos, só para 45. Que aí o Ferreirinha ele não vai conseguir jogar bola 90 minutos e ter o Corinthians no sábado, que a importância é igual a de hoje, se não for maior. Perder hoje vai ser péssimo, mas perder pro Corinthians em casa sábado vai ser muito pior do que péssimo, né? Muito pior. Então, se o Ferreirinha não tiver a condição plena, aí tudo bem, essa escalação é plausível. Também não sei sobre o Marcos Antônio não, hein? Tirando a posição do Pablo Maia, será? Acho que o Crespo vai entrar com Pablo Maia e Alisson, ele tira o Marcos Antônio do time, esse é meu achômetro. Tira o Marcos Antônio, coloca Pablo Maia e Alisson e blau. Vamos pra cima, tem que ter um pouco mais de atacante. Hoje, com a volta do Luciano, já é outro time. Já tem André Silva, Luciano, Oscar e os laterais passando, já não tem aquela falta de jogador na frente, né? 3 zagueiros, 3 volantes, aquilo nunca mais vamos ver. E estamos também com os dias contados para ver esse terceiro zagueiro no São Paulo, tenho certeza. Se não tirar o terceiro zagueiro,
ele tira o Cedric. Isso é garantido. Garanto pra vocês. Tô garantido de verdade aqui. Se tirar o Crespo não vai tirar os 3 zagueiros, ele tira o Cedric. Se ele tirar o terceiro zagueiro, ele mantém o Cedric. E isso aí. E o Cedric dá conta de jogar bola sozinho aí no São Paulo? Sozinho como nosso lateral? O São Paulo é sentimento que jamais acabará. E a água molhada, água molhada, pra molhar as palavras é saúde que jamais pode faltar, não é não? Gente, olha só, o Ângelo e o Mike, 2 laterais direitos da equipe de base do São Paulo, o Mike, muito mais pronto, né? Campeãozaço da Supercopa do Brasil, da Copa do Brasil Sub-20 no passado, campeãozaço, e campeãozaço da Copinha, Taça São Paulo. A Taça São Paulo, ela é o principal torneio pra equipe de base, né? E aí o Mike, ele não é que ele jogou bem, ele destruiu. Ele jogou mais que o Luca. Sabe o Luca do São Paulo, ponto esquerda? O Luca joga muito no profissional, né? Ele tá jogando bem já, não muito, mas tá jogando bem. O Mike tava melhor que ele. Era Mike, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Não tinha pra Matheus Alves e Luca o holofote tão grande quanto do Mike. E do Rian Francisco e do Lucas Ferreira. Então o Lucas Ferreira foi colocado como titular do São Paulo já, tá ótimo. O Rian Francisco era pra ser titular, machucou, tá ótimo. Os dois já meio que assinaram o nome no time profissional. O Mike também, o Luca também, Matheus Alves já assinaram já, né? Apesar do Matheus Alves ter ido embora e o Rian ter machucado. Já o menino lá, o Mike, ele nunca nem foi. E quando ele iria, que o Zubeldia vai cair, agora vai colocar o Mike e tal, aquela coisa da parada do futebol, o Mike se machucou. Então o Ângelo, lateral direito, abaixo do Mike, mais novo que o Mike tem 20, 21, o Ângelo tem 16. É muito novo, 16 até eu sou meio contra colocar o cara. Quer pôr um atacante genial de 16, eu acho bom. Pôr um lateral pra segurar Bruno Henrique, pra segurar Luiz Araújo, segurar aí os caras do Botafogo, do Palmeiras, esquece. É difícil, 16 é muito pouco. Então você pega o cara igual o Ângelo, que já foi comprado pelo um time do mesmo dono do Chelsea, e coloca o Ângelo pra jogar, acho embaçado. Agora o Mike não. Só que o Mike machucou também. O Mike fez postagem lá, falando que ele se machucou e tal. Mas agora tá meio recuperado já. Então, não agora. Talvez pro jogo contra o Corinthians, pro próximo, no máximo. O Mike tem que ser puxado e colocado pra jogar, né? É claro que ele se recuperando é meio complicado, mas o Crespo, ele vai ter que se virar nos 30. Ele não vai ficar podendo usando o Cedric Soares todo o jogo e nem tampouco o Ferrarese. O Arboleda não é de ferro, né? Nós estamos aqui, o Cedric não aguenta. E o Arboleda aguenta? O Alan Franco aguenta jogar 3 jogos seguidos, 3 por semana, quase 4, quase 3 um jogo a cada 3 dias? Não tem como. Você pensar que o Arboleda e o Alan Franco vão dar conta. Então vai ser importante ter uma dupla de zaga reserva com o Sabino e o Ferrarese. Sabino péssimo, tem que melhorar, e o Ferrarese lá. Aí quem que vai ser o lateral? Hoje, não tendo o Mike e nem podendo talvez contar com o Ângelo, que é ótimo jogador, o São Paulo vai ter que improvisar. O Crespo não tem o lateral ainda. O São Paulo já tá contratando, tá? Mas mesmo contratando demora, 2 joguinhos pra jogar, tal. Se chegar pronto, demora 2, 3 jogos. E se chegar igual o Wendel, demora 1 ano. Né? Mas vamos pensar que chegou pronto, tipo o Tapia. Demora, ó o Tapia aí, ó, já chegou. Não vai jogar hoje. Então não tem assim, e nem contra o Corinthians. Tá pronto, vai jogar. Calma. O cara chegou, ele tem uma adaptação, ele tem um treino, ele tem uma questão física, entrosamento. Então o técnico é de praxe não colocar logo de cara. Precisamos de lateral para ontem. Então é muito provável que nós vejamos aí, tenhamos um Bobadilha de lateral direito, tenhamos um Marcos Antônio lateral direito, ou até mesmo um Alisson como um ala, que ele era ponta direita, também já foi ponta direita no Grêmio, lembra? Você bota o Alisson de ponta direita, ala, no lugar do Cedric, e aí você consegue colocar ali um Ferrarese na zaga, no resguardo. Isso é possível e tem as variações. É pardalzice? Não é. Seria pardalzice se tivesse o lateral no banco. Tem qualquer lateral, pode ir por aí, tem o Raí Ramos, tem que ir por ele. O Orejuela, tem que ir por ele. Agora, não tem nenhum. Aí não é pardalzice mais, né? Eu não tô falando aqui de qualidade, tô falando não tem nenhum. Então qualquer um que o Crespo coloque, tá justificado. Não tem ninguém, caramba. É diferente o negócio. É igual quando o goleiro é expulso. Você põe um zagueiro no gol, paciência. Um atacante, não tem o que fazer. Então o Crespo vai colocar sim um Bobadilha, Marcos Antônio, alguém vai fazer essa lateral. E o Marcos Antônio, convenhamos, hein? Ele tem um futebolzinho que pode jogar de lateral, né? Ele tem o corpinho de lateral, né? Ele é bem magrinho.
O Bobadilla talvez é um pouco mais pesado que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é mais leve, talvez corra mais que o Bobadilla. O Marcos Antônio não chuta bem pro gol, o Bobadilla chuta. Então por que não o Bobadilla de volante mesmo, pra chutar pro gol, de frente pro gol, e o Marcos Antônio na lateral, correndo pra caramba, fazendo jogadas. Ele pode, o Marcos Antônio, é que os caras vacilam, né? Tem muito cara por aí que vacila na carreira dos caras. O Marcos Antônio, ele poderia ser o melhor lateral do futebol brasileiro se ele se preparasse pra isso. Ele tem qualidade técnica, ele tem um corpo que não é pra trombar de frente com volante, ele vai ter que apostar corrida com outros laterais que também são mais baixinhos, mais magrinhos normalmente, né? E aí você, eu ia pensar no Marcos Antônio como lateral e ia conversar com ele. Ele pode ser um grandioso lateral do São Paulo se ele quiser ir pra lá. Não tem lateral no mercado, eu tava olhando, tá difícil demais, eu acho uma boa. E uma atualização sobre o Wendel é que o São Paulo realmente deve usar ele titular contra o Corinthians. O Enzo Dias talvez não aguente a carga também e o Wendel deve entrar já pra jogar hoje. O Crespo tá observando o cara. E o Crespo observando, ele tá tentando, pelo que eu tô sabendo, mostrar serviço pro Crespo. Essa demissão do Zubeldia, onde o Wendel já tava um pouco mais desgastado com o Zubeldia colocou o Wendel um jogo pra jogar, de ala, e ele falou, de ponta, e ele falou, gente, se eu não puder colocar o Wendel, que tem trocentos anos de experiência na Europa, pra fazer uma ponta e cruzar uma bola, não dá pra fazer mais nada. E eu concordo com o Zubeldia nesse ponto. Se você não puder pegar o Wendel e colocar ele de ponta, na ausência do Ferreirinha, com a experiência que o Wendel tem, pra fazer uma ponta e cruzar uma bola, aí deixa quieto. Aí já manda embora de uma vez. Então nesse ponto eu concordei com o Zubeldia na época, concordo agora e acho que o Crespo tem que usar mesmo. Eu entraria com o Ferreirinha 45 do primeiro tempo. Deu errado, o Ferreirinha cansou, não aguentou. É o Wendel de reserva dele, o Luca. Luca não tá. Mas colocaria o Wendel. Vai se vira, amigão. Vem pra ganhar quase 1 milhão por mês no São Paulo. E vai ficar jogando debaixo de sombra, vai se esconder onde ninguém te vê? Não vai não. Vai jogar sim. Dobra de lateral. Não é lateral. Vai pôr o Wendel de ponta porque não tem Lucas Moura, não tem Ferreirinha. Não é dobra. Você é obrigado a colocar quando não tem. E eu sou contra também por 2 laterais. Sou contra. Tinha que ser mesmo o Luca. Só que o São Paulo, a diretoria, largou o Crespo na mão, mandou o Luca pra equipe de base. O que o Crespo pode fazer agora? Pardal, o Zubeldia era Pardal, o Crespo não é? Não tem nem o Luca. Todo mundo elogiou o Zubeldia quando ele colocou o Lucas Ferreira, ou já foi criticado. Nunca criticamos quando colocou Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Rian, nunca foi criticado assim. E agora, a diretoria do São Paulo, para não ver os caras, coloca na base de volta. Henrique Carmo voltou pra base, o Luca voltou pra base, a diretoria está sabotando o São Paulo com burrice. É muito burra e tá sabotando, tá atrapalhando. Então eu acho que hoje o Wendel ele tem que jogar de qualquer jeito. Nós temos que ver esse cara em campo. O cara ganha muito, o cara tem experiência. Nós temos que ganhar do Red Bull Bragantino. E o Wendel ele tem que ser peça fundamental para fazer uma jogada de experiência e achar o Luciano, André, Dineno, quem quer que seja, desmarcado ou em condição de fazer gol. O Oscar não pode ter essa carga sozinho. O Oscar ele vai ser veementemente cobrado, mas muito, muito mesmo. No momento em que o São Paulo tiver um time que o Oscar, a parte criativa, tiver que passar nos pés dele. Enquanto não tem Lucas Moura, Ferreirinha, centroavantes que se machucam, não tem lateral que passa, vai cobrar o que do Oscar? Nem o Messi daria pra cobrar num cenário desse, vai cobrar do Oscar? É difícil, cara. Então o São Paulo tem que se ligar e o Crespo tem que já aprender a fazer um esquema tático com o que ele tem. Quando falam que tá tão precária a situação do São Paulo, de jogadores, eu não consigo enxergar dessa forma. Não enxergo de verdade. Eu acho que se você jogar pra ganhar do Red Bull Bragantino lá, você pode ganhar sim. Falta ter coragem. Falta atribuir responsabilidades pra esses jogadores aí. E eles têm que ter essa responsa de dar a volta por cima. E o Crespo tem que ajudar. Contra o Flamengo, horrível. Crespo não ajudou, entendo a escalação, não tinha nem o Oscar, dava pra saber se aguentava, não tinha nem o Ferreirinha, não tinha nem o Luciano, percebe o quanto tava precário? Hoje não tá mais. Hoje já dá pra você pegar o Red Bull lá e colocar um time, já tem Ferreirinha e Luciano, já muda 90% do time no ataque, já 90% muda ali. Oscar jamais com ritmo no segundo jogo. Então agora não tem mais desculpa. Temos que entrar com o Red Bull lá e voltar com os 3 pontos. É ou não é? Eu sei que é. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!